Porque nada do que você faz parece ser suficiente. Existem muitas pessoas que fazem uma tarefa, iniciam uma tarefa, mas sentem que nunca é o suficiente. Elas se sentem aliviadas, mas rapidamente elas começam a se cobrar, a se culpar por aquilo que ainda não foi feito. E quando alguém elogia você no seu trabalho, a resposta é: eu não fiz mais que a minha obrigação, eu não fiz mais daquilo que me cabia fazer. Você sempre diminui suas conquistas, você sempre diminui aquilo que você já fez. E até pensa ou fala que não ficou tão bom assim. É muito comum que pessoas assim revisem várias vezes uma coisa que já foi feita, porque sempre parece existir algum tipo de erro naquilo que ela executou. Você se compara com pessoas que parecem estar mais avançadas do que você, e quando você tenta descansar, você não consegue descansar de fato, porque pensa naquilo que ainda precisa ser melhorado, naquilo que precisa ser executado. A sensação incômoda de que nunca é o bastante, de que nunca é o suficiente, de que você deveria estar produzindo, de que você deveria estar fazendo alguma coisa, mas nunca de que você precisa, de fato, descansar. Se você se reconheceu nisso que eu trouxe aqui, existe uma grande probabilidade de que você se cobre excessivamente. Algo te faz acreditar que você precisa sofrer para conseguir conquistar as coisas. Algo te faz acreditar que você precisa se cobrar para poder avançar. Eu sou Jonas Henrique, sou psicólogo clínico e ao longo da minha jornada até aqui já atendi diversos pacientes na clínica que chegam com a mesma circunstância, com a mesma situação. Pessoas extremamente cansadas, frustradas e ansiosas que chegam com essa demanda da autocobrança, que se cobram demais e que muitas das vezes se culpam por descansar. Pessoas que em boa parte das vezes são responsáveis, são inteligentes, pessoas que são competentes naquilo que fazem, mas que não conseguem reconhecer o seu próprio valor, muito menos nas suas conquistas. Pessoas que fazem muito, mas sentem que nunca é o suficiente. Por isso, nesse vídeo, eu quero te ensinar e te mostrar como funciona o ciclo da autocobrança e como ela pode te prejudicar. Bem como 3 dicas para que você possa conseguir lidar melhor com a autocobrança e tornar a sua vida muito mais leve. Mas antes, eu quero que você pense numa pergunta. Você precisa se cobrar de ser um próprio carrasco seu para você sentir que você está avançando? Guarde muito bem essa pergunta, porque a gente vai voltar com ela no final. Antes de eu explicar para você essas 3 estratégias, a gente precisa diferenciar o que é responsabilidade do que é autocobrança, porque são coisas diferentes. Jonas, então o que é de fato responsabilidade? Responsabilidade é você reconhecer aquilo que você precisa fazer, que você precisa buscar, mas você encontrar uma maneira acessível, uma maneira possível, uma maneira palpável de se fazer aquilo que você tem como objetivo. O que é totalmente diferente aqui do que a autocobrança. A autocobrança é uma coisa totalmente diferente. A autocobrança excessiva é você transformar, de alguma forma, cada dificuldade, cada atraso, cada erro seu em uma acusação contra você mesmo. Vamos imaginar que você planejou uma tarefa para cumprir ainda hoje. E acabou que você não conseguiu cumprir aquela tarefa que você tinha planejado para fazer. Ou que talvez pudesse ser uma avaliação responsável. Eu não consegui executar essa tarefa hoje. Então eu preciso de avaliar o que me impediu de fazer essa tarefa. Eu preciso avaliar e entender aquilo que dificultou a execução dessa tarefa. Reorganizar o meu planejamento a partir daí. Já a pessoa que se cobra excessivamente, com a autocobrança excessiva, geralmente ela vai pensar o quê? Olha, eu não consegui porque eu não sou capaz. Eu não consegui porque eu sou desorganizado, porque eu não tenho disciplina, porque eu não consigo fazer nada direito, todo mundo consegue menos eu consigo. Então a pessoa se culpa, ela se compara. Você consegue perceber a diferença da primeira situação para a segunda situação? Na primeira situação, há um reconhecimento justo daquilo que havia acontecido. É uma análise lógica, não a partir das emoções. Perceba que na primeira avaliação de uma pessoa que é responsável por aquilo que ela faz, dentro de uma análise justa, primeiro, você está avaliando o seu comportamento.
Na segunda, quando a pessoa ela se avalia excessivamente com autocobrança, ela condena a própria identidade dela, como se ela não fosse suficiente porque não conseguiu executar a tarefa. Então não foi a falta de planejamento, ela não avaliou isso. Ela avaliou que ela é incapaz de executar a tarefa. E talvez esse seja o seu principal erro. Porque quando você diz que você é incapaz de fazer essa tarefa, ou que você acredita que você de fato é incapaz para executar aquilo que foi planejado, não existe uma solução tão clara para isso. Mas quando você identifica que você tentou fazer demais, que foi falta de planejamento sua, que você dormiu mal, que você não organizou sua rotina direito, que você não geriu o seu tempo como necessário, você acaba dificultando a reorganização dessa tarefa para um próximo dia, para uma próxima oportunidade. Porque você se cobra tanto e torna essa tarefa tão pesada que fica difícil de colocá-la em prática. Só que você precisa entender algo, e eu quero que você anote isso. Você não precisa se ofender para assumir suas responsabilidades. Eu quero te explicar qual é o ciclo da autocobrança nesse vídeo. A autocobrança, ela geralmente funciona como um ciclo. Você cria uma expectativa muito elevada sobre uma tarefa que você precisa executar. Depois você começa a sentir medo de não executar essa tarefa e assim não conseguir atingir as expectativas que você criou anteriormente. Esse medo, ele vai produzir tensão, ele vai produzir medo, ansiedade em você. Esse medo, ele vai produzir tensão, ele vai produzir ansiedade. Então, duas coisas aqui podem acontecer. Você pode trabalhar excessivamente para chegar a esse tal objetivo que você determinou, revisar várias vezes e sentir que você não foi suficiente naquilo. Ou você pode procrastinar a tarefa de forma que ela sempre fique para depois, porque você acredita que você não vai conseguir fazer da forma perfeita como você criou nas suas expectativas. Então é mais fácil você evitá-la, é mais fácil você jogar para depois. Só que conscientemente, às vezes você não entende isso. E quando o resultado ele não corresponde à expectativa, aparece a culpa como o principal fruto da autocobrança. E aí o que você faz? Quando a culpa surge, você promete para você mesmo que vai melhorar. Você promete que da próxima vez você vai compensar esse tempo, que você vai ter mais disciplina, você vai executar essa tarefa em um outro momento, que você não pode errar novamente, que você precisa de ter mais disciplina para executar essa tarefa. Então você acaba aumentando muito mais a expectativa que vai o que? Reiniciar esse ciclo. Então pensa comigo, você fica nesse looping em que você não consegue sair dele muitas das vezes, porque você não tem essa consciência até você chegar nesse vídeo. Porque agora você tem consciência do ciclo que você está vivendo. E é exatamente por isso que muitas pessoas se sentem extremamente cobradas por si mesmas. E é por isso também que geralmente pessoas que se cobram muito procrastinam muito. Que em todos os momentos elas estejam fugindo da tarefa, mas muito porque elas criam uma expectativa muito idealizada da atividade a ser feita. E principalmente da possibilidade de falhar naquela atividade. De serem criticadas, de não serem aprovadas naquilo que vão fazer, de não serem suficientes. E quando ela faz algo, ela tenta fazer algo, melhor dizendo, isso só reforça a crença que ela tem de que ela não é boa mesmo, de que ela não tem capacidade. Aqui que mora o X da questão. Essas 3 estratégias que eu vou te apresentar agora, elas vão ser um divisor de águas na sua vida, porque ela vai te ajudar a entender não só como você consegue mudar esse ciclo para melhor, bem como também ter resultados mais positivos para uma vida mais leve. Então vem comigo para a estratégia de número 1. Você precisa trocar o julgamento pela investigação. Jonas, como assim eu preciso trocar o julgamento pela investigação? É muito comum que assim que a pessoa ela erra, ela não consegue executar uma tarefa e ela começa a se cobrar, que as primeiras palavras mais emocionais que surgem na mente dela sejam palavras de autodepreciação. Eu sou burro, eu não consigo mesmo, eu nunca sou capaz de fazer nada, eu não tenho disciplina. E aí a pessoa se compara, ela se culpa, ela se deprecia, muitas das vezes no seu próprio valor, na sua própria identidade. E essas palavras, essas frases, elas até podem parecer conclusões sobre você mesmo,
O que na verdade não é. São conclusões precipitadas. Ou seja, você está se julgando demais e está investigando de menos. Você precisa investigar mais e se julgar de menos. E vamos ser sinceros, esses julgamentos não valem de nada. Eles só atrapalham a execução da tarefa. Qual é a maneira mais adequada de você se avaliar? Através da investigação. Porque o julgamento ele não vai mostrar de fato o que aconteceu para você. O porquê você não executou essa tarefa. Então, ao invés de você se perguntar o que há de errado comigo, você precisa começar a fazer perguntas bem mais objetivas, como por exemplo, o que dificultou essa tarefa? O que eu errei no meu planejamento do meu dia, na gestão do meu tempo, que não me permitiu fazer essa tarefa? Como eu posso me planejar da próxima vez para fazer essa tarefa caber dentro da minha rotina? Será que eu tenho energia suficiente para executar essa tarefa? Será que eu dormi bem? Será que meu corpo está descansado de fato para que eu possa executar uma tarefa que demande tanta energia? Em qual parte dessa tarefa que eu encontrei mais dificuldade que eu não consegui executá-la? E o que pode ser ajustado da próxima vez? Observe que esse tom é um tom de investigação, não é um tom de julgamento. Então, ao invés de você dizer, nossa, Jonas, eu sou muito desorganizado, eu não sou capaz. Quando você assume essa identidade, isso acaba se tornando uma realidade para sua mente. E fica difícil de você ser diferente, de você agir diferente disso. Então, seus comportamentos, eles começam a contribuir para essa identidade ou essa suposta identidade que você está criando dentro da sua mente. Então você precisa ser mais objetivo, você precisa ser mais analítico, investigar mais. O que houve de errado? Não é que houve algo de errado com você, mas alguma coisa no comportamento, na gestão do seu tempo, na atividade, na estratégia da atividade, fez com que não fosse possível você executar a tarefa. Então você precisa avaliar melhor como o seu comportamento ou não contribuiu ou dificultou a tarefa que você planejou de executar. Então essa é a primeira estratégia. Julgue menos e investigue mais. Mais razão, menos emoção. Estratégia número 2. Defina o que é suficiente para você antes de começar. A pessoa que se cobra muito, principalmente de uma maneira excessiva e frequente, ela começa a tarefa sem definir de uma maneira mais clara, né, quando ela será concluída de fato. Por isso que sempre parece possível você fazer mais. Não tem uma clareza nos objetivos. Sempre existe alguma coisa para melhorar, uma outra coisa para revisar, uma coisa para ficar ainda melhor e para ser suficiente. Então, antes de iniciar uma tarefa, você precisa se perguntar o que precisa estar suficiente, precisa estar pronto para que essa tarefa de fato seja cumprida. Eu não estou falando aqui de perfeição, tá? Eu quero que você se atente muito para isso. Eu não estou falando de perfeição aqui. Eu quero que você pergunte dentro daquilo que é funcional, daquilo que é adequado e daquilo que é possível dentro da sua realidade. A partir daí, você precisa trabalhar com 3 níveis para essa estratégia funcionar bem. O mínimo necessário, o resultado ideal e aquilo que seria apenas um adicional. Por exemplo, imagine comigo que você precisa estudar. O mínimo necessário para você começar a estudar pode ser ler um capítulo, por exemplo, de um livro, assistir uma videoaula. O ideal pode ser, por exemplo, fazer algumas anotações a partir daquilo que você aprendeu. E o adicional pode ser um resumo completo daquilo que você aprendeu. E se você não diferenciar de fato essas 3 coisas, você vai começar a tratar aquilo que é adicional como uma obrigação. Então qualquer resultado que seja abaixo daquilo que você espera parece insuficiente. E essa tarefa, ela serve para atividades domésticas, essa estratégia você pode aplicá-la no trabalho, na vida pessoal, para exercício físico, projetos pessoais. Talvez hoje o suficiente para você seja responder 3 mensagens importantes. Talvez seja caminhar por 20 minutos. Talvez seja entregar um bom trabalho. Mesmo que alguns detalhes podem sair imperfeitos. Você precisa então definir uma linha de chegada. Defina uma linha de chegada. Porque quem nunca reconhece que terminou de fato, também nunca consegue descansar de uma maneira verdadeira. Estratégia de número 3. Você precisa separar o seu desempenho do seu valor pessoal. Que tem muita gente que confunde desempenho com o seu próprio valor. Você pode errar alguma coisa na sua vida, mesmo assim você continuar sendo uma boa pessoa.
Você não é uma pessoa ruim porque você não cumpriu uma tarefa. Você não é uma pessoa ruim, uma pessoa horrível, porque você não conseguiu executar aquilo que estava dentro do seu planejamento. Você não precisa transformar, por exemplo, um dia improdutivo numa definição do seu caráter de que você é uma pessoa preguiçosa. Você pode cometer um erro sem perder a sua competência. O seu desempenho, ele muda. Ele não vai ser sempre o mesmo. Vai ter dia que você vai ter mais energia, vai ter dia que você vai ter menos energia, vai estar mais indisposto. O seu valor pessoal, ele não pode depender do seu desempenho, porque senão qualquer oscilação no seu desempenho vai afetar o seu valor pessoal. E o erro ele vai deixar de ser apenas um erro e ele vai passar a ser uma condenação sobre você, o que leva muitas pessoas à culpa. Então, quando você começar a se definir, a perceber que você está se definindo pelo tanto que você desempenha no seu trabalho, nas suas atividades que você precisa executar do dia, se você vai para academia ou não, se você faz algum exercício ou não, não importa, você precisa tomar cuidado para que esse desempenho não defina o seu caráter. Pode ser que nessa situação específica você não tenha conseguido desempenhar muito bem, mas isso não pode ser uma condenação para você. Essa situação não pode resumir quem você é. O que você precisa fazer é aprender com seus erros, aprender com as dificuldades que você tem no comportamento e não transformar isso numa prova de caráter, numa prova de valor pessoal para você. Se você não conseguiu ir à academia, analise o teu dia, como a gente propôs aqui na primeira estratégia da investigação e do não julgamento, e a partir daí você, nessa análise, nessa investigação, você determinar o que você está errando e melhorar. No comportamento não significa que você como pessoa precisa melhorar. Você precisa melhorar o teu comportamento. Você precisa fazer um ajuste fino. Então não torne pesado aquilo que já é pesado para você. Então, se você colocar essas 3 práticas do não julgamento, de você trazer mais investigação, de você trazer mais empatia, mais autocompaixão, mais gentileza para você, de você ser mais racional e menos emocional ao lidar com a frustração e a ter a expectativa quebrada por alguma atividade que você planejou e não conseguiu executar, e a partir disso você conseguir entender que o seu desempenho não define o seu valor, você vai conseguir lidar melhor com a autocobrança. Porque a autocobrança, ela tem o seu lado positivo, bem como a ansiedade. Ela tem o seu lado positivo. Ela não é totalmente sua inimiga. Às vezes a gente precisa se cobrar um pouco, de fato mesmo, para que a gente consiga executar algumas tarefas. Mas quando você se cobra excessivamente, isso vai mais te paralisar, vai te fazer procrastinar, que obviamente te ajudar a solucionar problemas. Então, diferencie aquilo que é responsabilidade sua, defina tarefas mais claras, seja mais objetivo, seja mais intencional, traga mais leveza para suas tarefas e faça sempre aquilo que estiver sob o seu alcance. Não deu hoje? Se hoje é dia 10, amanhã é dia 11 e amanhã você tem uma nova oportunidade de fazer diferente. E se você ainda assim falhar, não é que você seja a falha, talvez seja porque o seu planejamento ainda não está muito bem adequado. Então saiba diferenciar aquilo que é comportamento, daquilo que é identidade. Senão, você sempre vai ser esse carrasco com você. E aí eu volto novamente àquela pergunta que eu fiz no início. Você acredita que você precisa se cobrar para você funcionar? E eu vou acrescentar mais uma pergunta a isso. A autocobrança, ela te faz produzir mais ou ela faz você travar? Deixe aqui nos comentários, eu quero que vocês comentem aqui se esse vídeo ajudou você naquilo que você precisava. Eu quero que você possa deixar também aqui sugestões sobre assuntos sobre psicologia e saúde mental que você gostaria de saber, quais outras dicas que você gostaria de ter para que você possa ser auxiliado naquilo que você necessita nesse momento. Eu quero entender se a sua experiência com autocobrança tem sido positiva ou negativa. Portanto, não deixe de ser uma pessoa responsável, mas se cobre menos. A vida já é muito pesada para a gente colocar mais peso nela. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com alguém, deixe nos comentários aqui, curte para que a gente possa conseguir continuar a trazer conteúdos como esse de uma maneira totalmente gratuita para você ser auxiliado. Forte abraço e até o próximo vídeo.